Imagine você andando em pleno deserto, sob um sol escaldante, quando de repente se depara com algo que não faz o menor sentido. Pedras enormes, algumas do tamanho de uma geladeira pequena, simplesmente mudaram de lugar. Pior, elas deixaram um rastro marcado no chão, como se tivessem sido arrastadas por uma mão invisível. Nenhuma pegada humana, nem um sinal de animal, nem um trator por perto. Só a pedra e a trilha. Pois é, não é cena de filme de ficção científica, mas sim um dos maiores mistérios naturais do planeta. As pedras deslizantes, também chamadas de rochas navegadoras da Racetrack Playa, no coração do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia. E o mais curioso é que elas não são eventos únicos. Um fenômeno semelhante é detectado em algumas rochas lunares e também em algumas rochas no planeta Marte. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema polêmico sobre as pedras rolantes que a gente observa lá na Califórnia, mas também tem algumas similaridades com algumas situações ocorridas na superfície da Lua e no planeta Marte. Obviamente, cada uma delas tem uma explicação diferente, que é o que a gente vai conhecer nesse programa de hoje. Mas antes de a gente se aventurar nesse mistério, já deixa seu likezinho aqui no vídeo e compartilha esses conteúdos nas redes sociais. Esse conteúdo de hoje ele é mais científico, então já deixa nas redes sociais aí, levando informação de qualidade para toda a internet brasileira e mundial. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva agora no nosso canal e ativa o sininho para as notificações e sempre ser avisado quando novos vídeos chegarem aqui no canal. E você também pode se tornar um membro. Tornando-se membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso. Então não fique de fora dessa. Torne-se membro do canal hoje mesmo. E eu também aproveito para te perguntar, você já visitou a loja Fenômeno hoje? Tem alguns conteúdos muito legais lá na nossa loja Fenômeno. Acesse fenomenon.com.br/loja. E agora então, meus amigos, sem maiores enrolações, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Antes de falar das pedras, vamos entender um pouquinho o cenário. O Vale da Morte, o Death Valley, é um dos lugares mais extremos do planeta. Ali a temperatura já bateu 56,7 graus Celsius em 1913, um recorde mundial de calor na época. É tão seco que em alguns pontos pode passar anos sem cair uma gota de chuva. Só esse nome já dá um certo medo, não é? Dentro desse vale gigantesco existe uma região chamada Racetrack Playa, uma planície de fundo de lago seco, lisa e rachada, com cerca de 4 km de comprimento. Quando você olha para ela de longe, parece uma pista de corrida abandonada, daí o nome Racetrack. É justamente nesse cenário desolado, silencioso e quase alienígena que o mistério acontece. As primeiras pessoas a notar que havia algo estranho por lá foram exploradores e viajantes ainda no início do século XX. Eles repararam em trilhas escuras e retas no solo seco, como se alguém tivesse arrastado um objeto pesado por centenas de metros. E seguindo o caminho, no fim dele estava uma pedra. No começo parecia brincadeira de mau gosto. Alguém deve ter arrastado isso só para sacanear. Só que havia um problema. Algumas pedras pesam mais de 200 quilos. Arrastar aquilo sem deixar pegadas humanas no meio do nada não era exatamente viável. Aí o mistério começou a ganhar fama. Ao longo das décadas, turistas, aventureiros e cientistas foram visitar a Racetrack Playa para ver de perto as tais pedras. As trilhas ficavam por anos marcadas no solo, como cicatrizes, até que uma chuva apagava tudo e começava um novo ciclo. Você já deve imaginar, quando ninguém consegue explicar algo direito, as teorias mais malucas começam a aparecer. Com as pedras navegadoras não foi diferente. E surgiram várias e várias teorias. Uma das teorias envolve alienígenas.
Afinal, quem mais iria sair empurrando pedras no deserto para confundir a gente, né? Segundo algumas pessoas. Outra hipótese levantada seria forças magnéticas misteriosas. Alguns acreditavam que a região teria campos magnéticos incomuns que arrastavam as pedras. Outros levantavam a hipótese de que eram obra de bruxaria ou espíritos. E teve até quem associasse a movimentação a lendas indígenas ou a energias sobrenaturais. Algumas pessoas pensaram que turistas estariam fazendo isso de propósito, empurrando as pedras à noite. E apesar de criativas, essas explicações nunca fecharam a conta. Afinal, ninguém nunca tinha visto uma dessas pedras se mover. Você ia lá, encontrava uma no ponto A, voltava meses depois e ela estava no ponto B. Mas o momento da ação, ninguém conseguia presenciar. Com o tempo, geólogos e climatologistas começaram a investigar mais a fundo. A teoria mais aceita durante muito tempo foi a seguinte: quando chove na região, o que é raro, forma-se uma camada fina de água no Racetrack Playa. À noite, com o frio, essa água congela, criando uma película de gelo. No dia seguinte, com o vento soprando, o gelo se desloca, levando as pedras junto. Era uma boa explicação, mas ainda restava uma dúvida. Será que o vento teria força suficiente para mover pedras tão pesadas? Foi só em 2014 que a ciência conseguiu finalmente registrar o fenômeno acontecendo. Pesquisadores instalaram GPS em algumas pedras e câmeras time-lapse na região. O que eles filmaram foi simplesmente incrível. Em dias muito específicos do inverno, quando chove um pouco e depois a temperatura cai, forma-se uma fina camada de gelo sobre a água acumulada no leito do lago seco. Esse gelo prende parcialmente essas pedras. Quando o sol nasce, o gelo começa a rachar e a se mover lentamente, impulsionado por ventos leves. As pedras encaixadas nessas placas de gelo deslizam pela superfície molhada e lisa da praia, como se estivesse numa pista de patinação. O movimento é tão lento que passa despercebido a olho nu. Estamos falando de alguns centímetros por minuto. Mas em horas ou dias, as pedras percorrem dezenas, até centenas de metros, deixando suas trilhas perfeitas no solo. Sendo assim, o mistério estava resolvido. Não eram alienígenas, não era magia, nem força sobrenatural. Era a natureza fazendo um truque engenhoso com gelo, vento e lama. Mas por que isso ainda encanta? Mesmo com a explicação científica, as pedras deslizantes continuaram a fascinar. Sabe por quê? Porque o fenômeno é raro. Nem todo ano acontece, já que depende de condições climáticas específicas. E quando acontece, a cena não é dramática. Não é uma pedra voando ou correndo sozinha. É um processo quase imperceptível, silencioso, que só deixa suas marcas depois de concluído. É como se a natureza dissesse: olha, eu não preciso de espetáculo para impressionar vocês. Basta paciência. Hoje, a Racetrack Playa é um dos pontos mais visitados do Vale da Morte, mas também é uma área delicada. O solo rachado é frágil e qualquer pegada humana pode durar anos. Por isso, há regras rígidas para quem vai lá. Nada de mover pedras, nada de levar souvenirs e nada de dirigir fora da trilha. Infelizmente, ao longo das décadas, algumas pedras foram de fato roubadas e isso prejudicou o registro histórico do fenômeno. Mas, felizmente, as autoridades do parque e grupos de preservação têm trabalhado para proteger esse espetáculo único da natureza. O caso das pedras deslizantes é um ótimo exemplo de como o mistério alimenta a imaginação, mas também de como a ciência pode trazer respostas sem acabar com o encanto. Aliás, muita gente acha que o contrário acontece, que ao explicar um fenômeno, a ciência mata a magia. Mas neste caso, a explicação só deixou o mistério ainda mais fascinante. Saber que pedras de até 300 kg se movem sozinhas, empurradas por placas finíssimas de gelo e ventos suaves, em um dos lugares mais secos e quentes do planeta, parece até mais incrível do que pensar em alienígenas brincalhões. As pedras deslizantes do Vale da Morte são uma prova viva de que o planeta ainda guarda surpresas espetaculares. Durante quase um século, foram um mistério sem solução, alimentando teorias de todos os tipos. Hoje, sabemos que seu movimento é resultado de uma combinação rara de clima, gelo, vento e terreno. Mas no fim das contas, pouco importa se o mistério for resolvido. O que importa é que, ao caminhar pela Racetrack Playa e ver aquelas trilhas silenciosas no chão, você sente que está diante de algo que desafia a lógica, que mexe com a imaginação
É como se a Terra, de vez em quando, decidisse brincar com seus próprios segredos. E isso, convenhamos, é muito mais incrível do que qualquer explicação simples. Quando falamos da Lua, geralmente pensamos em sua superfície marcada por crateras de impacto, mares de lava solidificada e aquela aparência imutável que nos observa todas as noites. Mas as imagens registradas pela NASA, principalmente pelas missões Apollo e mais recentemente pelas sondas espaciais, revelaram algo intrigante. Rochas que parecem ter deslizado pela superfície lunar, deixando rastros visíveis no solo. Essas marcas, conhecidas como trilhas de rocha deslizantes, chamam a atenção porque lembram muito as rochas navegadoras do Vale da Morte na Califórnia. A diferença é que, enquanto no deserto terrestre o fenômeno pode ser explicado pela ação combinada de vento, gelo e águas, na Lua não há atmosfera significativa, nem ventos ou chuvas que poderiam mover essas pedras. Durante as missões Apollo, os astronautas já haviam notado formações curiosas no terreno, mas foi apenas com o avanço da tecnologia de imaginamento, a partir de 2009, que se conseguiu capturar fotos em altíssima resolução, mostrando trilhas de pedras que desceram em costas lunares. As imagens mostram claramente rochas arredondadas ou fragmentadas, que em algum momento se soltaram do alto em uma cratera ou montanha e deslizaram até parar metros ou até quilômetros adiante, riscando o regolito, a camada de poeira e fragmentos que cobre a superfície da Lua. Mas o que faz essas pedras se moverem? Se não há vento, água ou gelo, o que pode fazer essas rochas se soltarem e descerem costas na Lua? Os cientistas acreditam que os principais fatores sejam o impacto de meteoritos, pois a Lua é constantemente bombardeada por micrometeoritos, e o impacto pode gerar vibrações suficientes para soltar rochas de encostas íngremes. Outra teoria envolve a atividade sísmica lunar. Além de parecer um corpo inerte, a Lua apresenta terremotos lunares, causados pela contração de seu interior e pelas forças de maré da Terra. Essas vibrações também podem deslocar algumas pedras. A gravidade reduzida é uma outra teoria também, visando explicar esse fenômeno. Como a gravidade lunar é cerca de 1/6 da gravidade terrestre, as rochas deslizam mais facilmente e percorrem distâncias antes de parar. E por fim, a diferença de temperatura pode ser um fator que influencia no deslocamento dessas rochas. Durante o ciclo lunar, a superfície pode variar de cerca de menos 170 graus Celsius à noite até mais de 120 graus Celsius durante o dia. Essa variação provoca a expansão e contração do solo e das próprias rochas, o que pode levar ao desprendimento. Um detalhe curioso é que, por não haver vento na Lua, as marcas deixadas pelas pedras podem permanecer praticamente intactas por milhões de anos. Na Terra, em poucas décadas, qualquer rastro seria apagado por erosão natural, mas no ambiente lunar tudo se conserva como se fosse um registro congelado no tempo. Isso significa que as trilhas vistas hoje podem ter sido formadas em épocas muito distantes. Talvez quando a Lua ainda passava por uma atividade geológica ou quando impactos de meteoros eram ainda mais frequentes. O fenômeno acaba lembrando as famosas pedras deslizantes do Vale da Morte na Califórnia. As imagens das rochas deslizantes lunares alimentam tanto a curiosidade científica quanto a imaginação popular. Há quem brinque dizendo que são carros fantasmas na Lua, ou que algo invisível estaria empurrando as pedras. Teorias alternativas chegam a relacionar o fenômeno com possíveis atividades extraterrestres. De todo modo, o simples fato de que rochas podem se mover em um ambiente aparentemente estático já é suficiente para manter viva a sensação de que a Lua ainda guarda segredos. As trilhas de rochas deslizantes na Lua são um exemplo fascinante de como mesmo um astro que parece parado no tempo pode esconder dinâmicas sutis e surpreendentes. A combinação de impactos, abalos lunares, gravidade reduzida e variações de temperatura cria as condições perfeitas para que as pedras se desprendam de encostas e deixem registros que perduram por milhões de anos. Para a ciência, cada uma dessas marcas é uma pista sobre a história e a evolução do nosso satélite natural. Para a imaginação humana, elas são mais do que um lembrete de que o universo é cheio de mistérios e que até mesmo a Lua, nossa vizinha tão próxima, ainda pode nos surpreender. Já o planeta Marte, à primeira vista, pode parecer um deserto estático, mas imagens recentes revelam que o seu interior ainda está vivo. Um exemplo disso são as rochas que se desprendem e rolam em costas, deixando rastros visíveis no solo. Fenômeno observado tanto em imagens da sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, da ESA, quanto em outras diversas missões.
Esta imagem foi obtida pelo instrumento Cassis, a bordo do ExoMars TGO, em 3 de agosto de 2020, mostrando uma parte de Noctis Labyrinthus, um complexo labiríntico de vales e platôs que fazem parte do sistema de vales marineris. É possível notar em bordas de penhascos e escarpas blocos de rocha que aparentemente se soltaram e rolaram ladeira abaixo, deixando sulcos, dentes ou dimitos no material arenoso que recobre o terreno mais suave. Nas imagens também aparecem ondulações lineares de areia ou poeira moldados pelo vento, além de crateras de impacto menores. Mas o destaque está mesmo nos rastros das rochas. Para que essas rochas rolem em Marte, planeta com atmosfera fina, pouca água líquida e temperaturas extremas, algumas causas são consideradas. Uma dessas causas seria as quedas e desprendimentos, geradas por falhas tectônicas ou erosão de margens íngremes que acabam causando quebras nas rochas, fazendo com que esses blocos se soltem. No caso de Noctis Labyrinthus, há escarpas de até vários quilômetros de altura, que quando instáveis podem gerar esse tipo de desprendimento. Os fatores térmicos também podem influenciar. Grandes mudanças de temperatura podem causar expansão e contração das rochas, gerando tensões que levam a fissuras ou quebra. Também há hipóteses de que o efeito de fadiga térmica seja um agente importante. Abalos sísmicos ou vibrações vindas de impactos também pode causar esse tipo de desprendimento. Marte sofre constante impacto de meteoritos, além de abalos internos, que podem dar um empurrão final para que essas rochas mais frouxas já se desloquem. E por fim, o próprio solo marciano, que é composto de um material mais fofo ou instável abaixo das rochas. Se o solo abaixo for arenoso, fino, pouco coeso, levemente fragmentado, uma rocha que se desprende do alto pode rolar mais facilmente e deixar rastros marcados. Um estudo publicado em 2024 identificou 1.383 locais em que rochas deixaram rastros na superfície do planeta. Várias delas foram fotografadas já em altíssima resolução. E essas quedas de rocha ocorrem preferencialmente em encostas íngremes de crateras ou fossas, e a distribuição varia bastante em latitudes médias e baixas. Essas rochas rolantes e seus rastros são setas visuais de processos ainda ativos no presente no planeta Marte. Elas mostram que a superfície de Marte está mudando, embora lentamente por processos físicos como erosão, desprendimento e atividade térmica. Elas permitem estimar a propriedade do solo, da rocha exposta e do relevo, assim como permitem avaliar riscos potenciais para missões futuras de pouso ou mesmo o tráfego de robôs. Encostas instáveis podem ser perigosas e rastros de quedas podem indicar zonas de instabilidade. Há também casos ocorridos em dunas marcianas, que alguns cientistas acreditam que não são resultado de rochas sólidas deslizantes, mas talvez de blocos de gelo seco, formados por dióxido de carbono congelado, que deslizam sobre superfícies arenosas. As pedras rolantes marcianas, rochas pesadas que se desprendem e rolam em costas abaixo, deixando rastros visuais, são uma evidência clara de que Marte não é um mundo puramente estático. No fim, seja no deserto escaldante da Califórnia, na superfície silenciosa da Lua ou nas encostas poeirentas de Marte, essas pedras que se movem ou parecem se mover sozinhas nos lembram de algo essencial. O universo está longe de ser estático, mesmo em ambientes que parecem congelados no tempo. Há forças sutis trabalhando, transformando a paisagem e deixando pistas para quem souber observar. As trilhas no solo não são apenas marcas de rocha em movimento. São registros de processos naturais que conectam mundos tão diferentes quanto a Terra, a Lua e Marte. Para a ciência, elas são pistas valiosas sobre clima, geologia e evolução planetária. Para nós leigos ou curiosos, são também convites à imaginação. Aquela sensação de mistério que nos faz olhar para cima e perguntar o que mais ainda está acontecendo de forma silenciosa no cosmos ao nosso redor. No fundo, talvez seja esse o maior encanto das pedras deslizantes, mostrar que, mesmo quando a explicação existe, a magia nunca se perde. Gostou do nosso conteúdo de hoje? Então já deixa um likezinho, pode deixar um comentário com a sua opinião sobre esse tema. E compartilhe lá nas redes sociais, né? Grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, X, as redes sociais que você usa. Isso ajuda a gente muito. E se você não é inscrito, aproveite e se inscreva agora aqui no canal e ative o sininho para as notificações e ficar sempre antenado quando novos conteúdos com essa temática chegarem aqui no canal. E tenho certeza que você não vai se arrepender com os nossos conteúdos aqui. Se você é um inscrito aqui no canal e você é fã do nosso trabalho, torne-se um membro.
Tornando-se membro, você apoia a gente a continuar nessa jornada, fazendo um trabalho sério, resgatando casos, fatos, documentação, informações que dificilmente você encontra em outros canais por aí. Então, se torne membro aqui do canal Fenômeno e ajuda a gente nessa jornada. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal Fenômeno e lá no portal Fenômeno. Então, já clique no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e torne-se membro hoje mesmo. E assim, então, ficamos por aqui. Continue nos acompanhando, continue sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Abraços, até a próxima, tchau!